Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sonic, da TV 247, etc, etc. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje, quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Vamos nos acomodando, vamos sentando. E a Folha de São Paulo com as repercussões do sequestro de ontem, o sequestro comemorado pelo governador, coisa que nunca se viu, um governador comemorando o assassinato, comemorando um cadáver, em vez de comemorar a inteligência, a cultura, a alegria, ele comemora um cadáver. Isso lembra o franquismo. O franquismo tinha como uma das consignas Viva la Muerte. Antônio Mário de Souza, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu estou pensando ainda o que eu vou pedir, obrigado. Aqui está o Globo. Novo COAF abre implicações políticas. Bolsonaro afirma que ideia é nomear concursados do BC. A medida provisória que alterou o COAF abre brecha para indicações políticas no órgão que o substituiu. A unidade de inteligência financeira, ao permitir pessoas de fora da administração pública em cargos de comando. A mudança pode causar a suspensão do Brasil do Grupo de Ação Financeira contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, entidade internacional que não admite ingerência política de governos ou empresas. O presidente Bolsonaro disse que a ideia é ser o pessoal concursado do Banco Central. Se tiver erro, a gente corrige. Na Receita, subsecretários temem que o secretário Sintra faça novas demissões. Diz aqui a Folha de São Paulo, por sua vez, que auditores se negam a deixar cargos e relação com o Sintra se agrava. Na Folha de São Paulo, página A6. Equipe da Receita resiste e tensão se agrava após intervenção de Bolsonaro. Cúpula do órgão desiste de pedir demissão em massa para evitar aparelhamento do fisco pelo Planalto. Secretário continua no cargo. Bom dia, Adriana Cópio. Bom dia, bom dia. Matéria de Fábio Pupo na Folha, numa ação coordenada de resistência à pressão do governo Jair Bolsonaro. A cúpula da Receita Federal decidiu permanecer nos cargos, mesmo com a substituição do número 2 do órgão. A decisão foi tomada em meio à tensão crescente da equipe com Marcos Sintra, secretário especial da Receita, e a avaliação de que a gestão precisará enfrentar mais desgaste político caso decida continuar com as mudanças. A saída em massa de 6 subsecretários e 3 coordenadores gerais chegou a ser articulada como protesto contra as interferências do Palácio do Planalto, mas a avaliação da equipe foi que a medida só atenderia aos interesses na ampla substituição de dirigentes da instituição. A pressão de Bolsonaro para a troca de nomes da Receita Federal levou à queda na segunda-feira de João Paulo Ramos Fachada, subsecretário-geral do órgão, e que vinha se posicionando contra ingerências políticas. Olhem a foto do Witzel comemorando o assassinato do sequestrador. Isso devia ser motivo de impeachment do governador. Asqueroso. Atitude asquerosa do governador do Rio de Janeiro. E aqui na charge do Chico também. O Witzel assassino, é isso aí. Sequestro na ponte, snipers matam bandido e Witzel comemora.
Bernardo Melo Franco, ponto para a polícia, não para o político que tenta faturar. Merval Pereira, Bolsonaro se vê obrigado a travar a Lava Jato. Eu não entendi por que o sequestrador desceu do ônibus e ficou exposto à polícia. Olha aqui. Aqui está o sequestrador pouco antes de ser assassinado. Ele desceu do ônibus sem proteção nenhuma. Nunca o sequestrador sai do ônibus, porque é aí que ele está protegido, né? Merval Pereira, a interferência do presidente Jair Bolsonaro em corporações como a Polícia Federal, a Receita, o COAF, as polícias militares, fundamentais no combate à corrupção, na direção oposta àquela que balizou sua campanha presidencial, é um dos mais intrigantes movimentos políticos dos anos recentes. Bolsonaro foi eleito principalmente pelo sentimento antipetista, que continua latente, mas ampliou seu eleitorado cativo de militares e assemelhados, com a adesão da classe média urbana, que exigia o combate à corrupção como maneira de conseguir bons serviços públicos e um padrão ético civilizado. Na campanha presidencial, Bolsonaro anunciou logo que o superministro da Economia seria Paulo Guedes, seu posto Ipiranga, o que lhe valeu o apoio de um eleitorado liberal que buscava ao centro a solução para livrar-se do PT. Bolsonaro tornou-se a solução à mão. Eleito, deu um golpe de mestre, convidando o juiz Sérgio Moro, símbolo do combate à corrupção, para ministro da Justiça, juntando em uma figura icônica dois setores vitais para a melhoria do cotidiano do brasileiro: o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dois superministros continuam sustentando seu governo. O da Economia exitoso até agora com as reformas estruturais. O da Justiça em momento de baixa na estrutura palaciana, mas ainda contando com o apoio da população. Vítima de uma fatalidade política a partir do momento em que seu filho Flávio foi envolvido em uma investigação de corrupção quando era deputado estadual no Rio, Bolsonaro mudou de rumo. Um grande acordo foi costurado com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que misturou interesses pessoais com os do Estado brasileiro. Toffoli revelou recentemente à revista Veja que o pacto que intermediou entre os três poderes não nasceu do nada como parecia. Havia, segundo seu relato, uma movimentação entre os militares que estavam no governo, empresários insatisfeitos com a economia e políticos que visavam tirar o presidente Bolsonaro do governo, ainda no alvorecer do seu mandato. É essa ação política que os aproximou. Coincidiu com investigações da Receita e do COAF sobre ministros do Supremo, Flávio Bolsonaro e as respectivas famílias. Acatar o pedido de Flávio para que o COAF não repassasse seus dados fiscais sem autorização judicial ajudou a família de Bolsonaro e a dos ministros do Supremo, mas fez com que o presidente ficasse escravo de uma nova agenda política, a de travar a Operação Lava Jato e similares. O espírito do momento é esse, e por isso a Câmara acelerou a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, cuja finalidade subreptícia é colocar barreiras legais ou reforçar as já existentes às investigações, transformando em crime ações que hoje são ou deveriam ser apenas infrações administrativas. A legislação brasileira é feita para não funcionar, já disse o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. As tecnicalidades existem para impedir que se prendam pessoas famosas, poderosas, que tenham bons advogados, que encontrarão sempre na lei um subterfúgio para anular provas e impedir investigações.
Sua relação com o ministro Sérgio Moro deteriorou-se. E com a lei de abuso de autoridade, a tendência é deteriorar-se também a relação com outras corporações. A Receita Federal está em pé de guerra pela tentativa de nomear um novo responsável pelo Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, base eleitoral dos Bolsonaro e conhecido ponto de atuação de milicianos e contrabandistas. Parte dos eleitores de Bolsonaro vai ficar revoltada quando entender que ele está boicotando a Lava Jato. Mas outra está satisfeita com o que está fazendo em outras áreas, como liberação de porte de armas, combate à pornografia, mudança de enfoque da conservação do meio ambiente. Os liberais de centro-direita estão satisfeitos com os caminhos da economia, mas a recuperação da economia depende também da elevação do padrão ético do país e da melhoria de nossa imagem no exterior. Padrão ético do governo, né? Porque não se discute o padrão ético do país. A novidade da Vaza Jato de hoje é que o Deltan Dallagnol queria construir um monumento para a Lava Jato. Não é brincadeira, é verdade. Parece mentira, mas está aqui. O Deltan Dallagnol planejando a construção de um monumento para a Lava Jato em Curitiba. Vou mostrar para vocês a matéria completa. Inclusive o Deltan Dallagnol dá ideias de como deveria ser o monumento. Ele é marqueteiro, arquiteto, escultor, é um monstro. Deltan Dallagnol é um monstro. Olha aqui. Olha o monumento do Deltan Dallagnol para a Lava Jato. Está aqui. Deltan idealizou o monumento para a Lava Jato. Rafael Pereira, Valdemir Araújo, Bia Braga. Não estão brincando, não. Eles é que estão brincando. Ó. Mensagens mostram que, por estratégia de marketing, procurador articulou marco visual em Curitiba. Moro se opôs. Matéria é de Felipe Bastol, da Folha, e de Paula Bianchi, do The Intercept Brasil. Aspas. Precisamos de estratégias de marketing. Marketing das reformas necessárias, disse o procurador em grupo de conversa com colegas em maio de 2016. Daí surgiu a ideia de fazer uma espécie de monumento à Lava Jato, escolhido por meio de concurso. A colegas do aplicativo Telegram, Deltan demonstrava entusiasmo com o projeto. O plano era realizar um concurso de uma escultura que simbolizasse a operação e também mudanças defendidas pelos procuradores, como o projeto das 10 medidas. Aí, palavras do Deltan. A minha primeira ideia é esta: algo como 2 pilares derrubados e um de pé, que deveriam sustentar uma base do país que está inclinada, derrubada. Um pilar de pé simbolizando as instituições da justiça. Os 2 derrubados simbolizando o sistema político e sistema de justiça. É mais ou menos esse o desenho do monumento do Deltan, monumento à Lava Jato. O plano do Deltan foi então encaminhado a Sérgio Moro, dizendo o seguinte, o Deltan, numa mensagem para Sérgio Moro: isso virará marco na cidade,
ponto turístico, pano de fundo de reportagens e ajudará a todos a lembrar que é preciso ir além. Posso contar com seu apoio? O Moro respondeu: não é melhor esperar acabar? Acabar a Lava Jato, talvez, né? Mas o Deltan insiste. Eu apostaria que tão somente a existência do concurso já será matéria de jornal, estimulará o debate sobre as reformas e frisaremos na proposta do concurso das esculturas a necessidade de reformas e que ela simbolize as reformas necessárias. Sabemos que precisamos ir além como país e só estou pensando nisso para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Quem será que construiria esse monumento? A Odebrecht? A OAS? A UTC? E o Deltan insiste na defesa do seu projeto. A Paula mesmo adorou e se empolgou, referindo-se à procuradora-chefe no Paraná, Paula Contitá. Depois de pedir um prazo para pensar, Moro deu opinião contrária. Melhor deixar para depois. Em tempos de crise, o gasto seria questionado e poderia a iniciativa soar como soberba. Poderia soar como soberba. Moro disse que as iniciativas como homenagens devem vir de terceiros. O Deltan não desistiu. Disse que não haveria gasto dos cofres públicos e que o monumento seria feito com patrocínio privado. Procurado, o Ministério Público Federal no Paraná disse que em uma força-tarefa, diversas vezes iniciativas são cogitadas por seus integrantes ou por terceiros, sendo que muitas não se concretizam após reflexão e ponderações pelas mais variadas razões. Se o que um procurador da República, chefe da força-tarefa, pensa em monumentos? Ele não está combatendo a corrupção? Por que não se concentra nos casos específicos? Por que não se concentra em verificar a veracidade das acusações? Mas está preocupado em erigir um monumento para ele mesmo. O monumento é para ele. É para a força-tarefa, para ele o Moro. Moro, vamos fazer um monumento para nós mesmos. Como é que sai essa ideia da cabeça de um procurador da República? O que ele tem que ver com escultura, com homenagens? É tudo muito esquisito, né? O Brasil ficou muito esquisito. Não havia nada disso. O procurador querendo fazer um monumento para Lava Jato. Isso me lembra o Berço do Herói, aquela peça do Dias Gomes, em que é construído um monumento para o herói da cidade que volta da guerra. Uma lição para Witzel, escreve Zoenir Ventura no Globo. Essa é a polícia que queremos, disse o coronel Mauro Fleiss, porta-voz da PM, resumindo o desfecho das 3h30 do sequestro de um ônibus. A única vítima foi o sequestrador, morto por um atirador de elite. A operação foi considerada tecnicamente perfeita. O governador Wilson Witzel chegou no final e comemorou o feito com pulos e abraços nos soldados. Tomara que o episódio lhe sirva de lição, pois é o oposto de sua política de segurança, sobre a qual eu acabara de escrever o seguinte: apesar dos resultados desastrosos, o mais recente foi a morte de 6 jovens inocentes, o governador insiste no confronto. Para ele não alegar que a crítica é de quem não entende do assunto,
Cito a opinião de dois importantes generais, Santos Cruz e Richard Nunes. Durante a intervenção federal no Rio, eles defenderam o fim dos enfrentamentos e propuseram ações sociais dos militares nas comunidades. Mas Witzel não está nem aí. A culpa, segundo ele, é dos pseudo-defensores dos direitos humanos. Esses cadáveres não estão no meu colo, declarou, sem esclarecer se os muitos outros estão. Sua última pérola. As pessoas já deveriam saber que não podem ficar em pontos de ônibus durante operações policiais nas proximidades. Transformou o Rio de Janeiro, no cartão postal do Brasil, no cartão postal da violência, a capital da violência, terra de bang bang. Por que tantas pessoas morrem com balas perdidas? Porque há tiroteios nas ruas. Onde se viu uma cidade onde há tiroteio? Onde se viu uma cidade, uma metrópole, onde a polícia enfrenta os bandidos, a bala, em meio ao público, em meio à população, e o governador disse que é para não ficar nos pontos de ônibus. Não é isso. A polícia não pode sair atirando a esmo no meio da população, no meio de civis, no meio de inocentes, a pretexto de procurar bandidos. O Rio de Janeiro não pode ser uma terra de bang bang. Hélio Gaspari, José Pastore mostrou a bomba. Poucas vezes se ouviu uma advertência tão grave como a que o professor José Pastore fez em sua entrevista à repórter Érica Fraga. O Brasil tem 50 milhões de pessoas no desemprego e na informalidade, sem qualquer tipo de proteção social. Aspas, nada, zero, nem proteção trabalhista, nem CLT, nem previdência, nem seguro-saúde, nada. Elas dependem de assistência. Felizmente, temos 2 ou 3 planos de assistência social que quebram o galho. Quem acha que esse tipo de capitalismo selvagem tem futuro, talvez faça melhor cuidando da papelada para conseguir um visto português. Até porque falta à selvageria nacional o ingrediente capitalista, coisa em relação à qual o andar de cima tem secular repulsa. A advertência de Pastore ganha atualidade quando se sabe que mais da metade do valor das deduções do imposto de renda com despesas de saúde vai para pessoas com renda superior a 10 salários mínimos. Com elas, em 2018, a viúva deixou de arrecadar 44 bilhões de reais. Quem não tem um plano de saúde que permite o rebate, dispõe do mal falado SUS. Desde 2009, ele perdeu 43 mil leitos de internação, equivalentes a 12,7% da rede. Continuando a leitura do Globo. Bernardo Melo Franco, meu colunista preferido. A euforia do governador. Wilson Witzel vibrou, ergueu os punhos, deu pulinhos diante das câmeras. O governador era só euforia ao descer do helicóptero na ponte Rio-Niterói. Ele parecia comemorar um gol no Maracanã, mas estava chegando ao local de mais uma tragédia carioca. Não há o que festejar num sequestro que termina em morte, mesmo que seja a do sequestrador. O BOPE agiu dentro da lei, tentou negociar uma rendição e atirou para preservar as vidas dos reféns. Ponto para a polícia, não para o político que buscou faturar com o episódio.
Witzel não se contentou em explorar o crime transmitido ao vivo na TV. À tarde, ele recebeu a imprensa no palácio, com uma boina da tropa de elite sobre a mesa. À noite, trocou o figurino de caveira pela do pastor. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador reapareceu dentro do ônibus, orientando os reféns a colocar Jesus no coração. Depois de 3 horas e meia de sequestro, as vítimas foram usadas como figurantes numa pregação eleitoreira. Que horror! O objetivo do ex-juiz é explícito. Sob pressão pelas seguidas mortes de inocentes, ele tenta capitalizar uma ação bem-sucedida para virar o jogo. Ao transformar o caso de ontem em palanque, busca legitimar o discurso de incentivo ao tiro na cabecinha. A Operação na Ponte seguiu protocolos internacionais e mostrou que a polícia está mais preparada para enfrentar situações com reféns. Isso é bem diferente da apologia ao bang-bang nas favelas, que o Witzel confunde com política de segurança. Na sexta passada, o governador tentou culpar pseudo-defensores dos direitos humanos, entre aspas, pelas mortes de inocentes no estado. Em apenas 5 dias, 6 jovens foram atingidos por balas perdidas em operações da PM. Aspas, esses cadáveres não estão no meu colo, estão no colo de vocês, ele disse, como se os críticos fossem responsáveis pela violência policial. Enquanto Witzel goza de Capitão Nascimento, as milícias continuam a se expandir pelo Rio. Sem repressão, passaram a extorquir moradores até em condomínios de militares. Combatê-las é mais difícil que buscar aplausos pela morte de um criminoso. Ah, que horror! Cidade maravilhosa, vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Marco Aurélio impede prisão após segunda instância. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, concedeu um habeas corpus para impedir a prisão do empresário condenado por participação na chacina de Unai, em Minas Gerais, Hugo Alves Pimenta. A decisão contraria o entendimento atual da Corte sobre a execução da pena de prisão após condenação em segunda instância. O crime ocorreu em 2004, quando auditores fiscais do Ministério do Trabalho foram assassinados em uma emboscada na região rural da cidade mineira. Em 30 de julho deste ano, Pimenta e outros 2 condenados no caso tiveram o recurso negado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o que possibilitou à Justiça expedir os mandados de prisão contra os empresários. Por isso, a defesa de Pimenta apresentou um habeas corpus no STF, solicitando uma liminar para que ele só fosse preso depois que o processo fosse apreciado em todas as instâncias do judiciário, o chamado trânsito em julgado, como está na Constituição. O ministro Marco Aurélio concedeu a liminar em decisão do último dia 14, publicado oficialmente ontem. No seu despacho, o ministro faz críticas ao STF por adiar um novo julgamento sobre a prisão em segunda instância e diz que a Corte é a última trincheira da cidadania. Júlio César Ribeiro Pereira, Laura Pimentel, bom dia, bom dia.
Desde 2016, o STF tinha afirmado entendimento pela possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Mas, após mudanças de ministros e de posicionamentos, há expectativa que um novo julgamento mude esse entendimento. O presidente do STF, Dias Toffoli, ainda não decidiu quando pautará o julgamento. Dias Toffoli está se revelando um péssimo presidente do STF, pior do que a Carmen Lúcia. A novela da expulsão de Aécio do PSDB e a união entre DEM e PSDB. Atenção, atenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que, com o fim das coligações eleitorais, a fusão entre DEM e PSDB é uma forte possibilidade. PSDB e DEM estarão juntos em 2020. Estarão juntos em 2022. Nada diferente do que vem acontecendo desde a primeira eleição do presidente Fernando Henrique. Estaremos cada vez mais próximos e mais fortes. PSDB e DEM. PSDB recebe pedido de expulsão de Aécio Neves. O PSDB de São Paulo enviou ontem ao Diretório Nacional do partido um pedido para a expulsão de Aécio. A executiva estadual aprovou o documento por unanimidade na noite da última segunda-feira. O documento deve ser apreciado hoje e pede o afastamento imediato de Aécio Neves e posterior julgamento de sua expulsão. O processo será distribuído ao relator, o deputado federal Celso Sabino, que iniciará o procedimento para julgar a admissibilidade do pedido. Aécio Neves com o pé fora do PSDB. O Dória está expulsando do PSDB os tucanos históricos, para ele tomar conta do partido, para ele ser o único líder. 3 horas e meia de inferno na ponte. Olha a foto do sniper que matou o sequestrador. Esse é o sniper que estava em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. Com roupa camuflada e rosto coberto por balaclava, o sniper do BOPE vibra no alto do caminhão dos bombeiros, de onde atirou no sequestrador. Jovem enfrentava problemas psiquiátricos e avisou aos pais que planejava a própria morte. E o mais impressionante é que ele estava com o livro do Charles Bukowski, que é um autor cult, muito sofisticado. Não tem... Charles Bukowski, um aventureiro, bêbado, um alcoólatra, mulherengo, foi expulso de casa. Ele ganhou uma máquina de escrever do pai dele, começou a escrever freneticamente. O pai dele leu o que ele escreveu e expulsou de casa. Mandou para fora, vai embora. Sem dinheiro, sem profissão, sem nada. E o Charles Bukowski saiu por aí, na estrada. Foi faxineiro, carteiro, motorista de caminhão, sabe-se lá mais o quê. Escrevia seus contos e mandava para as editoras. E todas as editoras recusavam seus contos, seus poemas. Até que um dia uma editora publicou. E ele se tornou um autor cult, editado em todo o mundo, Charles Bukowski. E impressionante, esse rapaz estava com o livro do Charles Bukowski.
Não um livro de Paulo Coelho, não um livro de autoajuda, mas um livro do Charles Bukowski. Muito interessante. Estranho, impressionante e interessante. Queimadas já atingem 68 áreas de conservação. O Brasil registrou em 2019 72,8 mil focos, alta de 83% sobre igual período de 2018. Vamos ver os colunistas da Folha de São Paulo. Sim, nós temos banana. Sim, nós temos banana. Banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina. Banana engorda e faz crescer. Tan, tan, tan. Sim, nós temos banana. Banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina. Banana engorda e faz crescer. Sim, nós temos bananas, escreve Hélio Schwartz. Aspas. Ou vou ser um presidente banana? Perguntou-se Jair Bolsonaro no curso de uma das muitas polêmicas em que se meteu recentemente. O dilema presidencial é pertinente e merece investigação. Em seus 8 meses de governo, Bolsonaro não poupou o país de medidas nem de declarações controversas. Em várias delas mostrou-se realmente o valentão. Foi o caso dos decretos sobre armas, sobre radares de velocidade, esvaziamento de conselhos e agências e dos bate-bocas com adversários. Os traços comuns a essas situações são que elas geram protestos que ficam restritos à mídia e rendem ao mandatário o aplauso entusiasmado de seus partidários. Os prejuízos causados são algo abstrato, ou pelo menos não imediatamente mensuráveis. Em outras ocasiões, porém, Bolsonaro revelou-se mais banana. Parou de falar em transferir a embaixada brasileira para Jerusalém e esqueceu o discurso duro que fazia contra a China. Não voltou a insistir na pauta do Escola Sem Partido, nem na ideia de reduzir a maioridade penal. Explicações para os recursos presidenciais incluem a grande chance de sofrer um revés no Congresso ou na Justiça e de incorrer em pesadas perdas comerciais que afetariam grupos que o apoiam. Um caso mais difícil de classificar é o do Fundo da Amazônia. Aqui, Bolsonaro abriu mão de concretíssimos 300 milhões de reais pelo prazer de falar grosso com a Alemanha e a Noruega. Minha impressão é que, esgotadas as polêmicas mais fáceis, o presidente vai buscando conflitos com grupos com maior poder de reação. Nos últimos dias, ele vem se indispondo contra as bases da Receita, da PF e do MP. Já surgem sinais de que poderá até desencadear uma campanha internacional de boicote a produtos brasileiros, devido ao descuido com preservação ambiental. À medida que aumentam as apostas, aumenta também a chance de nosso Hamlet do Ribeira revelar-se um banana. Sim, nós temos banana, banana pra dar e vender. Banana é tão caro que o Bolsonaro é um banana pra valer. Tan, tan, tan. Sim, nós temos banana, banana pra dar e vender. Banana é caro, mas o Bolsonaro é um banana pra valer. Tan, tan, tan. O preço do embaixador Eduardo, escreve Bruno Bogossian. Cansa muito ler jornal, vocês não acham? Cansa muito ler em voz alta.
falar não cansa. Quando estou aqui falando e tal, não cansa, mas quando a gente começa a ler, cansa, mas eu faço questão de ler os jornais para vocês, que eu sei que muitos brasileiros deixaram de ler jornais por causa da internet. Muitos brasileiros acham que o que sai nos jornais é mentira e que a verdade está na internet, e a internet é mais fácil de ler porque matérias curtas. Mas uma coisa não exclui a outra. A internet tem o seu valor, os blogs têm o seu valor e os jornais também têm o seu valor. Então nenhum nem outro devem ser desprezados. Quanto mais informações tivermos, mais condições teremos de entender o que está acontecendo. Se nós temos uma fonte só, a chance é muito menor. Idiota tá ok, de Ipanema jamais, escreve Rui Castro. Raramente eu leio Rui Castro. Zé Goulart está dizendo que é por falta de dinheiro também. Mas são 5 reaisinhos só, custa um jornal. Tudo bem que não há dinheiro, mas 5 reais? Vocês acham que é isso que impede que se lê jornal? 5 reais por um jornal? Idiota tá ok, de Ipanema jamais. Escreve Rui Castro, o best-seller. Na semana passada, a ARD, principal canal estatal de televisão da Alemanha, dedicou todo um programa humorístico, Extra 3, a criticar o presidente Bolsonaro por sua defesa da motosserra na proteção da Amazônia, por sua intervenção em órgãos oficiais que insistem em lhe dizer a verdade sobre o desmatamento e pelo seu sonho de transformar a agricultura brasileira num grande pasto. Até aí é normal. Graças a Bolsonaro, o Brasil tem fornecido abundante material de humor na TV mundial. Mas, em certo momento, o apresentador Christian Hering é um peixe, Hering, né? Mostrou Bolsonaro usando uma mistura de monokini e tanga. E o título, Bolsonaro, der Depp von Ipanema, ou Bolsonaro, o idiota de Ipanema. Epa, aí não. É inadmissível. É pegar pesado demais. Idiota, tudo bem. Mas de Ipanema, não. Bolsonaro não tem nada a ver com Ipanema. Nunca teve, nunca terá. Não há hipótese de ser confundido com bairro, que nos últimos 100 anos foi o palco das revoluções brasileiras em comportamento, moda, artes plásticas, cinema, teatro. E aí o Rui Castro cita todos os ipanemenses famosos e tal. Mas a TV alemã chamou o Bolsonaro de idiota de Ipanema como paródia para Garota de Ipanema. Não é isso? Porque a Garota de Ipanema é a música brasileira mais tocada no mundo, mais conhecida do mundo. Então essa é a blague que a TV alemã quis fazer, o Garoto de Ipanema. A Garota de Ipanema que virou o Idiota de Ipanema. Vejam que coisa mais feia, que coisa sem graça, é esse governo que só faz trapaça e que ninguém vê a hora de acabar. Esse governo não gosta de gay e cinema, mas tem amizade na tal de Musema, aonde o lema é primeiro atirar. Ah, já não tem mais mocinho. Ai, a violência persiste. Ah, lá, 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 lá. A beleza que não é só minha
que também passa sozinha. Ah, se ele soubesse que quando ele passa, o mundo se... Ah, se ele soubesse que quando ele passa, o mundo inteirinho só vê a desgraça, ele é o mensageiro de todo horror, de todo horror. Folha Ilustrada, vamos ver o que traz a Folha Ilustrada hoje. A capa... Sandy Júnior. Meu Deus, dedicar uma capa da Folha Ilustrada a Sandy Júnior é o fim da picada. Cama, estou tão sozinho. Do filme com acabamento, filmão. Claro, trailer não é um filme, são os melhores momentos e tal, mas me parece um filme muito bom, um filme de estreia de Wagner Moura. Ah, porque tu, claro, insiste em ser um tirano capenga. O jovem William Augusto da Silva, escreve Mônica Bergamo. O sequestrador estava desaparecido desde o dia anterior. A mãe dele relatou às autoridades que a última vez que falou com o filho foi por WhatsApp. Eles ficaram sabendo do sequestro pela TV, diz a Major Fabiana Silva. A família tem consciência de que era um rapaz mentalmente transtornado. Era um filho, mas extremamente depressivo. Ele não tinha amigos. Vivia enfurnado no telefone, na internet. O primo dele fala que o William navegava em Deep Web, usava remédios controlados. A mãe de William Augusto afirmou que ele falava em se matar a todo momento. Prometeu à mãe que não faria isso, mas disse que arrumaria um jeito de provocar uma ação em que fosse morto. Essa é a tragédia brasileira, é a tragédia carioca. Rio, capital da violência. Vamos ver aqui. Violência de Bacurau não está longe da realidade, de cineasta. Bacurau, outro filmão que vai estrear agora em agosto. A miséria espanta. Veja o Rio de Janeiro, estão matando sem piedade. Tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou pinguim. Cristo já surtou, fechou os olhos pra não ver mais nada. Bolsonaro militar, o Brasil vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um minuto estaremos em recessão. Rio de Janeiro e o Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Brasil inteiro. A violência espanta. Veja o Rio de Janeiro, estão matando sem piedade. Tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou pinguim. Cristo já surtou, fechou os olhos
pra não ver mais nada. Bolsonaro militar, o Brasil vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um tempinho estaremos em recessão. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rosimeire, estou louca para ver Marighella, só no fim do ano, só em novembro. Dilma Lúcia Daufenbach. A recessão técnica é quando há 2 semestres com crescimento do PIB negativo. O Baião de 2 de Whindersson Nunes, escreve Marcelo Coelho. Na Netflix, stand-up do humorista faz graça das desigualdades sociais. Como na maioria dos shows de stand-up, o conteúdo é previsível. As agruras de um recém-casado, os desencontros do turismo, a vergonha alheia com membros da família. Mas o piauiense Whindersson Nunes mostra que não é um comediante comum. No seu show, agora disponível na Netflix. O Whindersson é a celebridade mais desconhecida do Brasil. Entre meus amigos, ninguém sabe quem ele é. Mas se você sair da sua roda habitual, todo mundo acompanha no YouTube as confidências, palhaçadas, reflexões e cantorias do garoto. Ele tem 24 anos, nasceu em Beira do Piauí, uma cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, a 8 horas de Teresina. Foi de Bom Jesus, uma cidade um pouco maior, 25 mil habitantes e um pouco mais longe, que o Whindersson começou a mandar seus vídeos humorísticos, gravados num quarto paupérrimo. Ele estourou em 2012. Hoje, seus vídeos superam um total de 2 bilhões no YouTube. Do canal de internet, ele passou para o palco e já se apresentou para brasileiros nos Estados Unidos, na Bélgica, no Reino Unido, na Alemanha e no Japão. Em qualquer lugar que você vai, tem brasileiro, diz ele, no stand-up da Netflix. A plateia aplaude e assobia. Aparentemente, a imigração de nossos desempregados é uma razão de orgulho nacional. Um dos segredos do sucesso de Whindersson talvez esteja nessa ambiguidade. Ele aborda com talento as tristezas e os ridículos de quem, como ele, sempre foi bem pobre. Miserável não, mas pobre mesmo. Claro que hoje o Whindersson está riquíssimo. Comprou um jatinho para suas turnês. Só que, como ele diz no show, ficou milionário depressa demais. Sua alma ainda é de classe baixa. E o Whindersson tira desse contraste quase toda a matéria-prima de suas apresentações. Ele em outro país, num hotel de alto luxo, recebe um recado no quarto. O Neymar está hospedado no mesmo hotel e o convidou para jantar. O Whindersson não reage como uma celebridade, mas como o mais comum de seus fãs. Eu, o Neymar? No restaurante ele passa apertos. Não sabe falar inglês, mas vê os preços de cada prato. Seguem-se boas e singelas brincadeiras. Eu, pobre arremessado ao mundo milionário. Um de seus melhores personagens é o menino Gerald, criança mimada e birrenta, que desafia as inócuas recriminações de sua mãe granfina. O contraste é com a mãe do moleque pobre, rápida na pancada, no xingamento e no beliscão. Eis a diferença de classes apresentada de forma benigna, tolerante e feliz, e crítica também.
ambiguidade aguda, mas serve para fazer cócegas no público. A ascensão social de Whindersson não significou, na imagem que ele projeta, nenhuma traição de classe. Ele fica indignado com o preço cobrado pelas flores que decoram sua cerimônia de casamento. Mas não porque muita gente passa necessidade, enquanto os ricos desperdiçam dinheiro. O espanto de Whindersson nasce da sua inadaptação pessoal aos novos padrões de despesa. É como se ele falasse de um país diferente, onde os hábitos são outros. Suas piadas poderiam ser a respeito da rigidez dos alemães ou da pose dos argentinos. Muito mais sucesso, claro, pode vir de brincadeiras sobre a alienação e o tédio dos ricos brasileiros. Claro que nos anos Lula os pobres deixaram de ser tão pobres. Em escala incomparavelmente mais modesta, muitos brasileiros viveram a experiência ascensional de Whindersson. Passaram a comemorar aniversário em churrascaria e a entrar em avião. A diferença de classe se manteve e mesmo se acentuou com as farras do mercado financeiro. O humor de Whindersson Nunes não ignora o fato, simplesmente deixa de tratá-lo como um problema. As diferenças são de hábito, de comportamento, de cultura. O que é verdade em parte. A renda não define sozinha uma condição de classe. Mas o Whindersson não fala de pobres e ricos em abstrato. Fala do brasileiro pobre e do brasileiro rico. Nessa visão, o Brasil unifica pobreza e luxo num divertido baião de dois. Tem brasileiro em todo lugar, no alto e embaixo. O público aplaude. Do alto do meu andar, enquanto isso, ninguém sabe quem é esse cara. Quem é o Whindersson Nunes, que tem 2 bilhões de inscritos? Bom, meus amigos, isso é um gancho para falarmos da situação da TV Sounic. Espero muito a colaboração de vocês para que cheguemos aos 7 mil inscritos. Estamos chegando aos 6.800. Peço que se inscrevam, os que ainda não se inscreveram, para chegarmos rapidamente aos 8 mil, aos 9 mil, aos 10 mil. E um dia, quem sabe, aos 2 bilhões aqui na TV Sounic. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por colaborarem. Vejo que hoje não houve colaborações, mas vocês assistindo já estão colaborando. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito as conversas, agradeço a todos por me ajudarem a pensar. Quando a gente conversa, é que surgem as ideias, as opiniões, os insights, e que abrem novos horizontes, que mostram novas realidades e que nos fazem ter mais esperanças em relação ao futuro. Meus amigos, temos aí um tirano no Palácio do Planalto. Não há dúvida de que ele é um tirano. Mas há muitos opositores, há muitos muros de arrimo que não permitem que esse projeto de tirano se concretize. Essa é uma TV sem fake news, sem teorias da conspiração. É uma TV de jornalismo. Sempre lembro a vocês a diferença entre a notícia e o boato. Notícia é aquela que responde a 5 perguntas fundamentais: quem, o que, como, onde e por quê. Quando essas perguntas não estão respondidas, ou é um boato,
ou é uma notícia ainda incompleta? E tirar conclusões a partir de uma notícia incompleta leva também a conclusões incorretas e incompletas. Muito obrigado a todos. Até à tarde com mais um programa da TV Sonic. E lembre, a felicidade do conhecimento é o conhecimento da felicidade. Muito obrigado a todos. Até mais.